Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e vamos falar sobre os melhores fundos imobiliários. Um detalhe, né? Aqueles fundos que sejam mais seguros para os investidores. Eu tô gravando esse vídeo aqui num cenário diferente. Não sei se vocês sabem, né? Mas em São Paulo a gente chegou a ficar 24 horas sem energia elétrica, né? Mas eu não poderia ficar sem gravar o vídeo para vocês, então vim aqui num estúdio de podcast para a gente ter o nosso conteúdo. Então, o foco hoje é falar sobre fundos imobiliários e aqueles melhores fundos, né? Porque esses dias uma pessoa me indagou, né? Eu recebi a pergunta sobre, que eu achei muito interessante, né? Me perguntando se os melhores fundos imobiliários de 2025 serão os melhores fundos de 2026. Achei muito interessante, então a gente pode falar sobre esse histórico desse ano e começar a traçar até um planejamento para o ano de 2026, né? Porque eu acho que 2026 vai ser o ano para pensar em renda, colocar o seu investimento para atingir um novo patamar, e os fundos imobiliários são a estaca zero. Você precisa começar com os fundos imobiliários para esse ano. Então vamos já aqui para a tela, que eu peguei um estudo muito interessante, vou compartilhar com vocês. Já estou aqui na tela do site do Clube FI, porque a gente vai ver um ranking com as informações de 2025 e para a gente começar a pensar em 2026 também. Eu gosto muito do trabalho do pessoal do Clube FI porque eles são especialistas, os melhores do mercado quando a gente fala de análise, de dados sobre fundos imobiliários, fundos listados. Então, começa a olhar aqui para você ver que interessante. Quando a gente pega o ranking geral dos fundos imobiliários, se eu clico aqui em 2025, ele já me mostra os melhores do ano de 2025, tá? Então, assim, o primeiro ranking que a gente vai olhar é esse daqui, ó. Valorização da cota mais os proventos, ou seja, os dividendos pagos. E olha que interessante, os melhores, o melhor desse último ano tem sido o BLMG11, mas veja que o top 5 aqui, todos são do setor de logística. Então, esse ponto eu acho interessante, tá? Não acho que esses daqui serão os que vão performar melhor no ano de 2026, porque provavelmente essa grande alta já está meio que precificada. Mas eu concordo quando a gente pensa em logística, tá? O setor de fundos imobiliários de tijolos deve performar muito bem em 2026, tá? Então, fique atento, e o setor de logística, na minha opinião, é o mais resiliente dessa categoria, mas não necessariamente os mesmos que performaram em 2025. Mas aqui o grande lance, o grande risco que você tem que ficar atento quando você olha um ranking, não é nem essa parte aqui da valorização mais os dividendos, é quando você olha só os dividendos. Preste muita atenção nessa lição aqui, porque a gente quer ter segurança nos nossos investimentos também, não é? Então vamos lá. Quando eu entro aqui no site do Clube FI, eu posso selecionar, por exemplo, só o Dividend Yield, né? Então, ó, eu vou tirar todas as informações. Veja, se eu quiser, eu posso fazer vários tipos de análise aqui, mas eu quero colocar só o Dividend Yield dos últimos 12 meses, porque assim, nós como investidores, é óbvio que a gente quer aumentar o nosso dividendo. Porque o que é o dividendo? É esse dinheiro que cai na nossa conta todos os meses. É renda. Outro dia eu recebi um comentário aqui que eu achei muito legal, onde eu mostrei, né, que tem alguns fundos imobiliários da minha carteira pessoal que pagam os meus boletos de água e luz todos os meses. Depois você pode até assistir esse vídeo que eu tenho gravado essa série. Ou seja, eu compro um fundo imobiliário, ele me paga dividendo todos os meses, e esse dividendo eu pago minhas contas, meus boletos. E aí o nosso inscrito aqui, o nosso amigo, ele falou assim, pô, realmente agora eu percebo que os FIIs funcionam, né? Porque é isso, você investe, você tem renda e essa renda paga as suas contas. Então você vive da renda. Óbvio que quanto mais dinheiro você tiver, maior é a sua renda e mais contas você consegue pagar com esse dinheiro. Mas essa é a lógica de quando a gente fala de ter autonomia financeira, viver de renda. Então, realmente os FIIs funcionam. Mas beleza, quando a gente faz uma lista dos maiores dividendos, aí tem várias armadilhas, né? Então eu vou compartilhar aqui na tela com vocês, porque eu já gerei aqui dentro do site do Clube FI o ranking por dividendo dos últimos 12 meses. E veja, a gente tem alguns fundos aqui até menos conhecidos, mas qual é o problema da gente ver, por exemplo, um fundo, ó, vamos pegar, por exemplo, esse aqui, ó, o RPR11, que pagou 19,98% nesses últimos 12 meses. Bom, dividend yield enorme. Mas quando a gente clica aqui para ver um detalhe sobre esse fundo,
veja quanto foi a desvalorização da cota nesses últimos 12 meses também. Menos 35%. Ou seja, que adianta ter um dividend yield de 19 se a cota caiu 35%? Óbvio que esse dividend yield super alto é justamente porque a cota caiu muito, né? Então, proporcionalmente, isso fica maior. Mas não quer dizer que gerou riqueza para o investidor, percebe? Então, tem várias armadilhas. Quando a gente olha ali na lista dos maiores, tem fundos, por exemplo, da Quineia, que a gente mostrou aqui, o Core 11, que ele também está pagando super bem. Vou até voltar e compartilhar aqui na tela com vocês. Ó, foi o segundo maior desses últimos 12 meses, 21% de dividend yield. Pô, mas por que ele pagou tanto? É porque ele tinha um efeito não recorrente ali dentro dele, né? Então, é algo que não vai continuar acontecendo. A gente chama isso de RMG, né? Renda Mínima Garantida. É um fundo de tijolo. Então, percebe que quando a gente olha para os fundos de maior dividendo, a chance é da gente achar algumas coisas que não vão continuar acontecendo, né? Que eles não vão continuar pagando tanto. E o segundo ponto, que esse é o grande perigo, é que provavelmente eles serão fundos mais arriscados, tá bom? E esse aqui é o grande objetivo desse vídeo aqui. Eu não quero que você invista em fundos imobiliários arriscados, sendo que a gente tem vários fundos bons, mais seguros, que estão com preços também mais interessantes. Então vamos lá. Agora a gente vai falar então sobre segurança nos fundos imobiliários. E é aí que eu compartilho com vocês mais uma vez a minha tela aqui, porque eu tenho um relatório especial, justamente o top 10 dos fundos imobiliários mais seguros, que você já está vendo aqui na tela. Eu fiz esse relatório aqui numa parceria junto com a Research do Clube FI, ou seja, a casa de análise. O Clube FI também é uma casa de análise e a gente está fazendo um projeto juntos aqui, Lucro FC e Clube FI, que em janeiro vai estourar e realmente vai mudar o seu patamar, tá? E esse daqui é um primeiro passo que a gente está dando. Eu falei lá para o pessoal do Clube FI, eu falei para eles, olha, eu tenho ficado muito preocupado justamente com os nossos investidores aqui do canal, porque eles acabam, às vezes, tendo mais risco do que deveriam. Aí eu falei pro pessoal lá do Clube FI, pro Danilo Barbosa, né, que é o analista responsável lá pela research, falei, cara, você consegue fazer para mim uma lista com os 10 fundos imobiliários mais seguros? E aí ele falou que consegue. Maravilhoso, o relatório está sensacional, vou começar a compartilhar aqui com vocês e vou deixar também o link na descrição para você fazer o download gratuito desse relatório, tá bom? Pegue mesmo o relatório porque tá excelente. E como você tá vendo aqui na tela, ó, essa lista não é uma carteira recomendada, não quer dizer que são os fundos que vão mais crescer, valorizar no ano de 2026, mas são 10 fundos seguros, com estabilidade. E aí, por que eles são tão estáveis? Por alguns critérios. Veja, a gente está falando de analistas especializados do mercado financeiro que prepararam esse relatório para nós. Então, assim, aproveite mesmo. Ponto 1, liquidez, né? Tem que ser muito negociado. Poxa, para a gente falar que ele é estável e seguro, tem que ter baixa volatilidade, certo? Nada melhor do que ver um track record, ou seja, um histórico. Fundos com mais históricos a gente consegue ter um pouquinho mais de convicção. Óbvio, diversificação tanto para papéis quanto para tijolos. E a melhor categoria aqui que a gente tem nesse nosso relatório, que é o crivo qualitativo e a governança. Aqui a gente está falando de histórico, de gestão mesmo. Qual é a qualidade dos ativos, da gestão que está por trás do fundo. Parabéns para o pessoal aqui do Clube FI que fez esse relatório junto com a gente e para você que vai fazer o download também aqui dos 10 fundos. São 5 fundos de papéis e 5 de tijolos. Eu vou apresentar aqui para vocês no vídeo 2 desses fundos, ou seja, o top 2, o fundo imobiliário aqui, que foi eleito o mais seguro de papel e o mais seguro de tijolo, isso dentro aqui dos requisitos, né, dos critérios que eu já expliquei para você. Se você quiser ver a lista com os 10, o link está na descrição. Conto com você também nessa. Bom, então, já mostrando aqui, né, só esses 2 primeiros, o fundo imobiliário mais seguro, então, o KNCR11, que é da Quineia, né, a gestora Quineia, fundo de papel que tem os seus contratos muito atrelados ao CDI, e aqui até o destaque dessa estabilidade, que é a altíssima liquidez e um perfil muito defensivo dos seus fundos e dos seus ativos imobiliários. E o segundo lugar, nessa categoria aqui representando os fundos de tijolos, o fundo imobiliário mais seguro e estável, então, BTLG11, do setor de logística, que tem um portfólio muito diversificado, e os inquilinos high grade, ou seja, com uma boa classificação de crédito,
né? Aqueles que não devem dar calote porque são empresas, inquilinos muito grandes e estáveis. Então, galera, preste muita atenção, né? Utilize esse relatório aqui como uma base de estudos. Você vai ter 10 fundos imobiliários, tanto de tijolos quanto de papéis, que tenham estabilidade, fundos seguros, né? Como eu falei, provavelmente nem serão os fundos que mais vão performar em questão de valorização no próximo ano, mas são fundos mais seguros e estáveis, que devem fazer sempre uma análise, um estudo e uma composição de carteira. Porque quando você vai colocando um pouquinho mais de risco na sua carteira, por exemplo, com fundos imobiliários, você precisa ter mais conhecimento técnico sobre a análise daquela gestão de investimentos, sobre a questão dos imóveis, como que você analisa a qualidade técnica, né, a localização de um imóvel. Quando você vai querendo exigir um pouquinho mais de retorno, você vai tendo um pouco mais de risco na sua carteira, você vai tendo que ser mais especialista no assunto, ou até mesmo ter algum analista junto com você. Tome cuidado com uma lista simplesmente do dividend yield mais alto, só que acredito que 2026 vai ser um dos melhores anos para nós investidores. A taxa Selic deve cair e os nossos FIIs devem continuar sorrindo. Então, aproveite. E eu peço também para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, assistir esses outros vídeos que a gente separou para você e também se inscrever aqui no canal. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.